Uma senhora me perguntou uma vez também isso. Arthur, fizeram isso de propósito? Acabaram com a educação de propósito? Você acha que foi de propósito? A resposta é sim, foi de propósito. E você vai entender o ciclo que responde esses 2 pontos. Depois você mostra para o seu filho esse vídeo também. Que é o seguinte. A educação precisa... Vamos lá. Onde houve a grande liberdade do indivíduo? E esse é o ponto. Lembre-se, o socialismo, ele precisa controlar as pessoas e uniformizar. Onde houve a grande liberdade do indivíduo? Na República que é a República Americana, onde ela é fundamentada em 3 princípios. O homem com seu autogoverno, um homem independente financeiro, veja, não é próspero, falarei sobre isso, independente financeiramente. Um homem independente financeiramente, com seu autogoverno, e que ele possa, aí sim, com as suas escolhas, influenciar a sua comunidade. Escolher a educação do seu filho e tal, ter a sua segurança primária, que são as armas. Enfim, ele tem ali uma responsabilidade sobre a sua família, sobre o seu núcleo familiar. Ser homem de verdade. E quer ser independente. Bom, essa é a República. O que acontece nos Estados Unidos em determinado momento? As grandes corporações acabam com o pequeno e médio empresário, vão destruindo os médios negócios. Tá? E esse é um dado importante, que vão se formando as megas corporações. Por que o socialismo gosta disso e qual a importância de destruir a educação? Se você destruir a educação, você não vai conseguir formar gente empreendedora com médio negócio que vai dizer, peraí, eu vou inventar um negócio, vou trabalhar, é o Thomas Jefferson no laboratóriozinho descobrindo. Não, você vai precisar sempre do Estado, do investimento em educação, você vai precisar do Estado. Mas isso você fala, Arthur, nas universidades? Não, no dia a dia. A educação ruim forma mão de obra barata. O Brasil, o Lula formou gente que virou mão de obra barata. Então é por isso que você tem, como efeito da educação do Lula hoje, a menor taxa de desemprego desde 2015. Nós temos hoje no Brasil, no governo Bolsonaro, porém, nós temos o quê? Ao mesmo tempo, salários que o cara fala, mas não paga a minha conta. Uma média ruim. Você tem um advogado que ganha, assim que ele sai da faculdade, R$ 1.500, R$ 2.000. 70% do Brasil ganha hoje R$ 2.000 ou está desempregado. E você vai vendo o achatamento dos salários. O que acontece com isso? Quem ganha com isso? Não é o pequeno e médio empresário. O pequeno e médio empresário tem sido destruído. O Lula odeia o pequeno e médio empresário. Ele fala, Marilena Chauí, eu odeio a classe média, o que há de retrógrado. Ela não odeia os ricos. Repare na fase da Marilena Chauí. Eu odeio a classe média. Porque a classe média é o cara que tem a sua padaria, é o pequeno e médio empresário, é o cara que tem a sua mecânica, é o cara que tem a sua produtora. Ele é independente financeiramente. Agora, o que acontece? Se você tem uma classe de uma mão de obra barata, ela vai trabalhar para quem? Primeiro, ela vai depender constantemente do Estado. É o que a Tabata faz hoje quando te dá um tablet. Eu vou te dar um tablet. Eu vou dar o absorvente para sua filha. Eu vou dar o tênis. Eu vou dar... São políticas públicas erradas que vão ensinando a independência. Depois você não consegue nem pagar essa conta, precisa da Bolsa Família ou da cesta básica, etc. E você vai trabalhar. Agora, você vai trabalhar por um valor baixo. Você não consegue ser independente. Você não consegue ser independente financeiramente. Você tem que ser dependente. Hoje, você é dependente de quem? O que o Lula programou? Se você hoje é uma grande empresa, uma Big Tech, não vou falar o nome de nenhuma para não dar polêmica para a gente. Mas se você tem uma Big Tech, você só tem uma grande. Se você tem hoje, eu tinha hoje um advogado que ganhava R$5.000, eu olho para o cara e falo, olha, tem 30 advogados aí. Eu demito ele, contrato 3 por 1.500, 3 ou 3 programadores, ele ganha e trabalha para mim agora, eu gasto 4.500, mas eu tenho 3 caras a mais. Então, eu tripliquei a minha produtividade, ou eu posso simplesmente mandar o cara embora, contratar um por 1.500 e ter um lucro de R$3.500. Tão simples quanto isso. O Brasil tem formado mão de obra barata e dependente. E nós somos o que hoje? Escravos corporativos. E não deixam de ser consumidores. Não deixamos de ser consumidor. Hoje tanto que o Lula faz o quê? Vê se o Lula deu financiamento para pequeno e médio empresário. Não, ele deu para consumo. Então, quando ele favoreceu os bancos, que o Ciro fala isso, o lucro deu dinheiro para os bancos, o Lula gosta dos... Veja bem, vou voltar a lembrar. O que é mais fácil você lidar? Com 1 milhão de médios empresários para discutir ou com 4, 5 caras que você bota numa mesa? Então, o socialismo adora esses 4, 5 caras numa mesa. Ele adora, porque ele bota o cara para trabalhar para mão de obra barata, seja para o empresário, seja para o Estado. Então é essa junção, que é esse nome que virou woke, famoso nos Estados Unidos, que é a junção de gente do Estado, né, socialista, com empresários para determinar comportamento, para escolher o bem comum. Aí ele vira e fala assim, ó, agora todo mundo vai seguir aqui a política de identidade de gênero. Então, eles falam de diversidade, Sérgio Paulo, mas eles falam o quê? Quando falam de diversidade de gênero, de raça,
Tem diversidade de pensamento? Eu posso discordar? Ah, não, aí é crime. Você é intolerante. Eu posso falar sobre cristianismo? Não, você é intolerante. Eu posso dizer que eu quero usar o critério biológico? Intolerante, racista. Então, a diversidade do woke virou a nova ortodoxia. Virou uma ortodoxia que pune, que persegue. Virou a ideia de que se você discordar da ideologia, você vai ser mandado embora. Muito embora seja uma crença política, não seja, né, uma crença, um problema da área trabalhista. Então, veja, essas empresas assumiram o comando do Estado, estão fazendo as vezes do Estado. E aí você fala, mas o Lula gosta disso? Ama! Ele fez o quê? Ele fez a política dos grandes campeões nacionais. O que é o grande campeão nacional? São empresas que destruíram, por exemplo, os frigoríficos médios e formam um único grande frigorífico. Então ele gostou do grande nacional, porque o socialismo ele é um sistema fechado. E como todo sistema fechado, ele não funciona sozinho. Isso é provado matematicamente, se você quiser ver, bota na internet, Teorema de Gödel, é G-O-D-E-L, e vai estar provado que nenhum sistema fechado, você sempre vai precisar de algo externo. A Cuba deu certo? Não deu, precisou da Rússia. Venezuela precisa do dinheiro da Rússia. A Turquia precisa do dinheiro. A China precisa do dinheiro americano. Não existe a possibilidade de um sistema fechado dar certo por si próprio. Você deve ver na internet, olha o seu organismo, tá? E tampa o nariz para você ver que o sistema fechado, você morre sem respirar. Excelente. Então, isso é da natureza. Isso é uma lei universal. Uma lei então, cósmica. Veja, ele precisa se associar. Então, hoje, quando a gente fala do sistema educacional, o que o Lula planejou, o que o PT planejou, o que o Paulo Freire planejou? Uma revolução, sim, usando a escola. Uma revolução para fazer a filosofia da educação que você se revoltasse contra um sistema capitalista. Mas isso foi lá atrás. Ele agora já avançou. Ele olha e fala assim, eu preciso gerar mão de obra barata. E o que o Lula tem feito é isso, gerar mão de obra barata. Quando ele empurra as pessoas para a universidade sem saber ler e escrever, ele foi uma maneira dele jogar a qualidade da universidade para baixo e está sucateando a educação. Qual é o grande plano desses caras? É você fazer através do ensino, e eles falam, é uma canalice, gente. É canalice. Desumano. Ele vira e fala assim, eu quero ele fala de redução de desigualdade, mas ele está falando de uniformização do pensamento. Todo mundo igualzinho. É isso que o PT quer. A educação no Brasil foi planejada para ser o quê? Todo mundo uniforme. Assim ele vai poder pagar R$1.000, 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 R$1.000 e dizer, olha, pronto, implementei o socialismo. Não tem mais diferença de dons, não tem mais diferença de qualidade, todo mundo trabalha igual, você vai trabalhar ou para 4 ou 5 grandes corporações ou para o Estado. Essa é a opção que você tem.